Uma das coisas que tu falou aí, que tem a ver com a reindustrialização do Brasil e investimento e tudo mais, e aí provavelmente eu vou fazer uma pergunta idiota aqui que tu já deve ter respondido 1 milhão de vezes, mas vamos lá. A gente vai precisar de grana, né? Perfeito. E o que tu tá propondo, de onde é que a gente tira essa grana? A gente imprime dinheiro? Então, mas vê, todo dinheiro é impresso, né? Sim, mas bom, e também, mas quanto a princípio, da maneira como está posto o jogo, se eu começar a imprimir dinheiro pra cacete, eu vou me dar mal, como o Estado. Não. Vamos lá. Qual é a ideia? Todos nós somos consumidores de moeda, né? Então, pessoas jurídicas, famílias, empresas e tal, a gente usa o real. Uhum. Quem emite o real é o Estado brasileiro. Uhum. Então, o Estado brasileiro ele não precisa arrecadar para gastar. O ciclo é outro. Pelo contrário, toda vez que o Estado brasileiro arrecada, ele está destruindo moeda. Ele está tirando moeda de circulação. Toda vez que ele gasta, ele está colocando moeda em circulação. Não faz sentido você achar que o Estado precisa arrecadar para gastar quando é o próprio Estado que emite a sua moeda. Isso é o que se chama de soberania monetária. Tá. Então, o Estado brasileiro emite o real. Então, pode parecer contraintuitivo, mas a lógica é: o Estado, ele coloca a moeda em circulação gastando e ele tira a moeda de circulação tributando. Massa? Vamos lá. Então, antes de tu continuar, que talvez já inclua nisso aí que você vai falar. É que na minha cabeça, e, porra, você que é o estudioso, na minha cabeça é assim, vamos lá. Se eu tenho 10 reais e você tem 10 reais, e a gente quer comprar essa parada aqui, Certo. que custa, sei lá, 10 reais, vamos dizer, se começar a eu ter 20 reais e você a ter 20 reais, a princípio isso daqui vai passar a custar 20 reais também. Não necessariamente. Porque qual é a grande questão do gasto público? É a qualidade do gasto. Porque o que foi que os neoliberais fizeram no debate brasileiro? Eles demonizaram o gasto público em si, empobreceram o debate, quando a grande questão... Eu falei isso pra você incluir no que você ia falar, Perfeito. Tá bom? Não quero te cortar. Não, é a qualidade do gasto público. Porque, repare, até os anos 70, praticamente nenhum país do mundo tinha regras fiscais na lei. O que é regra fiscal? É definir em lei como o Estado vai gastar. Então isso era definido pela conjuntura política, pela eleição presidencial, pela composição do Congresso. Como o Estado vai gastar? Não sei. Vai depender de como se formou aquela maioria ali política que vai definir os rumos do orçamento público. É coisa do neoliberalismo, a partir dos anos 70 e 80, começar a colocar regras fiscais que proíbem X% de gasto público com funcionalismo público, X% de gasto público com educação, com saúde. Isso é coisa já da onda neoliberal. Isso exclui do debate uma questão estratégica, que é... Veja, pega o exemplo. Vamos imaginar, eu sou o Estado brasileiro, sou presidente da República. Olha a coisa boa, o Brasil ia estar bem com essa porra. Eu sou presidente da República. E aí, chego na presidência e aí eu vejo Tu tem quantos anos? Eu tenho 35. Ah, é verdade. Dá pra ser presidente Já da pode ser candidato. Daqui pro final desse episódio eu vou ganhar teu voto. Duvido. Eu tô dizendo a tu. E aí... Chego na presidência, eu vejo que tem 10% de desemprego. E eu vejo que tem um alto potencial de desemprego, inclusive no setor da construção civil. Massa? E aí eu reparo também que tem várias fábricas de tijolo, de cimento, de pá, que têm capacidade de produzir, mas não estão produzindo porque não tem demanda. Então, veja, você tem a força de trabalho, você tem a capacidade de produção. O que é que falta para eles se encontrarem? Falta basicamente um investimento para colocar isto em movimento. Eu fazer um investimento público que vai fazer um grande programa de construção de moradia popular, por exemplo, isso não vai causar inflação nenhuma. Porque eu estou basicamente ativando elementos que já estão na economia brasileira, que não passam pelo dólar e que estão ociosos, que estão parados por uma série de dinâmicas da economia capitalista e que basta eu ativar o gasto público que vão colocar em funcionamento. Isso não causa inflação, isso não causa desequilíbrio, isso não causa problema. O que causaria um problema? Veja, hoje no Brasil, a gente, voltando ao exemplo dos microfones, no audiovisual tudo é importado da gringa, tudo é importado da China, do Japão, da Coreia, do Vietnã, dos Estados Unidos. Aí vamos imaginar que o governo
ele faz um grande programa de financiamento de crédito barato, juros de 2% ao ano, para criar estúdios de música em todas as cidades do Brasil, acima de 100 mil habitantes. Beleza. Só que, a partir do momento que o governo faz isso, ele vai pressionar as importações. Porque a gente não produz. Para importar, você importa em dólar. Então, isso vai ter esse impacto, por exemplo, tendencialmente inflacionário, não é porque o governo está gastando demais, é porque esse gasto, embora necessário, se ele não for direcionado também para criar capacidade produtiva interna, para a gente não depender da importação, na prática, ele pode terminar sendo um mau gasto. Né? Então, qual é a questão central? É o investimento que gera capacidade produtiva, porque aumentando a capacidade produtiva, você, tendo um aumento da capacidade produtiva, você consegue dar outro salto na capacidade produtiva. Exemplo concreto disso. A China tem déficit fiscal. A China gasta mais do que arrecada há 30 anos. De acordo com a lógica dos neoliberais, dos economistas de mercado, a China era para ser um inferno na Terra. E é o maior fenômeno de industrialização, de desenvolvimento socioeconômico, de inclusive complexidade produtiva do século XXI. Por quê? Porque não é um problema. Porque os Estados Unidos transferiram toda a sua força de produção para a China também. É o mundo, de uma forma geral. Nem foi isso. Eles tiveram uma estratégia de produção autônoma de tecnologia nacional. Atraíam fábricas com obrigação de transferência tecnológica e construíam a própria tecnologia deles. Mas é isso. Qual é a questão central? A questão central é como se faz o gasto público. Para quê? Então, o debate no Brasil vamos lá. Hoje, no Brasil, a gente gasta 10 bilhões por ano de dólares com a importação de agrotóxicos. Né? E agrotóxico tem isenção fiscal. Não paga imposto. Então, hoje, na lógica da economia capitalista brasileira, é uma prioridade consumir agrotóxico ao ponto que a gente dá incentivo econômico para o consumo de agrotóxico, eles não pagando imposto. Veja, isso é uma forma de manejo do orçamento público que estimula o consumo de agrotóxicos. Faz sentido? Eu fico pensando se era viável se a gente não tivesse tanto agrotóxico também. É 100% viável. Agroecologia. Mas isso é viável em escala? Completamente. É? Tu conversou aqui com o João Pedro Stedley, eu assisti essa entrevista, é a proposta do MST, Reforma Agrária Popular, preservando a natureza, reduzindo o uso de venenos, inclusive, dentre outras coisas, no Brasil a gente usa veneno, a gente não, né? O agronegócio, a gente usa venenos que são banidos na União Europeia e nos Estados Unidos. Então a gente consome venenos que os europeus baniram há mais de 30 anos. E a gente consumindo e tendo cada vez mais câncer. Se a gente entrar nessa aqui de coisas que a gente precisa, que vem de fora, que pra gente funcionar aqui minimamente, aí a gente vai ficar a noite inteira aqui. Por exemplo, o Trump tá perturbando lá porque a gente compra coisa da Rússia lá, fertilizante. Fertilizante. Né? O que é muito interessante, porque assim, as coisas que a gente exporta, bom, o agro move o Brasil, né? Calma. Esse é uma parada, é o mote deles, a propaganda. E é interessante que para o agro mover o Brasil de certa forma, a gente precisa de coisas que vêm de fora. A gente precisa do fertilizante. Que é assim, por que a gente não produz aqui o tanto que a gente precisa? Bicho, o agronegócio, ele é um grande engodo, uma grande mentira, né? Porque, repare, a gente importa 85% dos fertilizantes que consome, a gente importa as máquinas e equipamentos, a gente importa até as sementes, a gente importa os agrotóxicos, por aí vai. Só pra tu ter uma ideia... A gente só tem o chão. A gente só tem o chão e a degradação ambiental. Então, a grande vantagem do agronegócio brasileiro é que o que os economistas chamam de externalidade. Ou seja, você vai fazer uma grande plantação de soja. Aí você degrada o meio ambiente, você acaba com a biodiversidade, você usa agrotóxicos, você causa vários efeitos. Isso fica aqui no Brasil. Isso não tem custos para eles. E a grande vantagem é na hora de você pensar os custos de produção e, consequentemente, competir internacionalmente. O agronegócio é um grande exemplo de dependência tecnológica. E aí, inclusive, tem um jogo que o agronegócio sustenta a balança comercial brasileira porque é o principal setor exportador. Mais ou menos, né? Porque ao mesmo tempo que eles exportam e aí atraem dólares, toda a dinâmica de produção depende de monopólios estrangeiros, que também é comprado em dólar, né? Porque nada é produzido no Brasil, da cadeia produtiva do agronegócio. Então o dólar entra por uma ponta e sai por outra, prejudicando a balança de pagamentos. Então veja,
O que a gente precisa no Brasil é de um projeto de soberania. E aí é isso. Na periferia do sistema capitalista, soberania só vem com revolução. E aí, revolução. Revolução. A gente tem hoje Se assuste, não. um governo.